Ah lá! Onde? Cadê? Fui eu que perdi. Ah lá! Vixe, foi longe. E na videoaula de hoje vamos atender a pedidos aí e vamos falar sobre um tema oriental. Hoje a gente vai falar sobre as origens do Islã, chamado em Portugal de Islão, né? E o que é isso? Cara, isso é uma das maiores religiões que existem no mundo hoje e atualmente é a religião que mais se expande no planeta. Essa religião aí, ela pertence ao mesmo eixo onde você vai encontrar lá as três maiores religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que coincidentemente rezam para o mesmo Deus, o Deus Yahvé, né? Então vamos ver de onde foi que surgiu, como foi que apareceu essa nova religião, como ela se desenvolveu aí e por que ela vai acabar tomando o mundo. Bem, para a gente entender essa religião, a gente vai ter que prestar atenção num personagem muito importante para a história do islamismo e para a história do mundo, que é o Muhammad, né? Com nome aportuguesado aí para Maomé, mas que os islâmicos não gostam muito que traduzam o nome do profeta. Então aqui na videoaula, em respeito a todos eles, vamos tratar como Muhammad. Bom, vamos lá então. Para a gente encontrar o Muhammad, vamos ter que dar uma olhada no que era a Península Arábica lá no século 6 depois de Cristo. Pois é, foi nesse ambiente aí que o Muhammad viveu. Muhammad nasceu na cidade de Meca, possivelmente no ano 570 da nossa era, né, no calendário cristão, né? E o que era esse ambiente? Bom, primeiro, vamos pensar o que é a geografia da Península Arábica. Dá uma olhada nesse mapa aqui da Península Arábica. Bom, a Península Arábica, então, a gente divide em duas partes. O interior, que é uma área mais desértica, semidesértica, árida, semiárida, né? E uma faixa litorânea mais larga ali, onde você vai encontrar uma série de cidades. Entre essas cidades, Meca, né? Vamos pensar em Meca agora. Bom, Meca na época de Maomé já era uma cidade bastante importante, né? Principalmente por uma peregrinação religiosa. Por quê? Meca vai se desenvolver em torno de um ponto importante lá chamado de Kaaba. Bom, traduzindo aí, né, uma tradução bem adaptada, Kaaba significaria ali a casa de Deus, né? E por que esse nome e qual a importância da Kaaba? Bom, em algum momento ali, antes do surgimento daquela civilização, né, caiu um meteoro naquela região. Cara, dá para imaginar que para povos ali neolíticos, na hora que eles veem uma pedra gigantesca caindo do céu, né, é de se estranhar. Possivelmente ele foi entendido como um tipo de presente, né? Algum tipo de emissário das divindades. E se formou um conjunto de templos ali em torno da Kaaba, né? Chamada de Pedra Negra também, né? Então, ergueu-se lá um monumento e em torno daquilo surgiram conjuntos de templos. Bom, por que conjuntos de templos? Porque antes do advento do Islã, os povos árabes eles eram politeístas, então existia um conjunto de templos ali convivendo na Kaaba. Guarde essa informação que é bastante importante. Bom, a família do Muhammad era uma família de comerciantes, né? O Muhammad ele deu bastante azar na vida, tá? O pai dele, que era dono de uma caravana de comerciantes, morreu pouco antes de ele nascer. A mãe dele morreu quando ele tinha apenas 6 anos e ele foi entregue a um avô, que depois da morte do avô ele foi atutelado por um tio. Percebe que o cara estava meio perdido ali, ele não ia ter uma grande herança, né? Ele possivelmente ficaria como um empregado do tio por boa parte da sua vida, né? Dificilmente conseguiria se tornar um dono de caravana como um dia tinha sido o seu pai.
Mas esse cara que trabalhava ali com seu tio vai ficar circulando por toda aquela região e vão imaginar, lembra lá do mapa, que aquela região estava cercada por uma série de impérios, né? Se você for pensar ali para leste, você encontrava ali um Império Persa, né? Um pouco para noroeste, você encontrava lá o Império Bizantino, né? Então você tinha uma série de povos ali convivendo entre eles. Entre esses povos que estavam convivendo ali em torno da Península Arábica, com os quais os comerciantes árabes faziam uma série de contatos, o Muhammad vai entrar em contato com dois grupos bastante importantes aí. Judeus, que também são comerciantes, né, e que também circulavam uma série de espaços, inclusive ali, e cristãos, principalmente cristãos ortodoxos. Bom, lembrando lá que o cristianismo nasceu do judaísmo e justamente por isso eles acreditam no mesmo Deus, né? Deus Yahvé, né? O Muhammad vai entrar em contato com essas religiões e vai começar a aprender alguma coisa daquilo e vai começar a achar aquelas ideias bastante interessantes. Ele começou a achar que aquelas ideias de um Deus único, um Deus criador, né, uma ideia de salvação, né, tudo isso fazia muito mais sentido do que as religiões com qual ele já estava acostumado, que eram essas religiões politeístas árabes. Bom, segundo a tradição islâmica, o Maomé ele tinha o hábito de meditar numa região montanhosa, né, próximo ali de Meca. E segundo o que consta, né, um dia Muhammad estava lá meditando e ele teria tido uma experiência mística. Como assim, experiência mística? Né? No seu transe, ele teria entrado em contato com um arcanjo, né, que na tradição cristã seria o arcanjo Gabriel, e que esse arcanjo teria falado com ele e falado: olha, recita isso que eu vou te dizer. E ele falava e o Muhammad repetia, né? E ele, ouvindo as próprias palavras que o anjo dizia, né? Teve uma inspiração de que, olha, a gente está caminhando errado há muito tempo, a gente está se deixando seguir simplesmente pela vontade humana, e a vontade humana é falha. A gente tem que abandonar a vontade humana e se abandonar à vontade do único Deus. Deus, em árabe, Allah, né? Então, Muhammad teria criado a ideia de que para ser um verdadeiro devoto do verdadeiro Deus, você teria que se abandonar à vontade de Allah. E esse é o significado da palavra Islã, o abandono a Allah. Ou seja, você precisaria de uma dedicação profunda a esse único Deus verdadeiro. E para isso você teria que abandonar ali algumas questões mundanas, como por exemplo, o apego às coisas materiais, coisa que era muito comum ali na região onde Muhammad vivia, a cidade de Meca, né, que como era um grande centro de peregrinação, povos árabes de todas as regiões ali da península migravam para lá frequentemente, não só para fazer as suas orações, os seus ritos religiosos, mas também para comercializar. E Muhammad vai ficar bastante satisfeito com isso e achava que aquilo deveria encerrar e tá em Meca, né, já que era um espaço de oração, deveria ser dedicado simplesmente à oração. E ele começa a pregar em Meca, ele começa a falar dessa experiência mística que ele teve, dos conhecimentos que ele adquiriu entrando em contato com esses outros povos e das revelações que ele começou a ter quando começou a meditar e conversar com a divindade. Bom, o Muhammad era um cara bastante eloquente aí, consequentemente ele vai acabar atraindo muita gente e muita gente vai começar a segui-lo. Bom, quando muita gente começa a segui-lo, a situação começa a ficar bastante complicada. Por quê? Porque os outros sacerdotes das outras religiões politeístas que estavam ali em Meca vão começar a achar que esse novo sacerdote de uma religião nova, que era bastante incômoda, porque era uma religião monoteísta, estava tirando daquele meio lá a principal fonte de renda desses sacerdotes, desses templos múltiplos que existiam lá, né? Então Muhammad passou a ser uma pessoa meio que mal vista e vai começar a ser perseguido, o que vai fazer com que Muhammad saísse de Meca e migrasse para uma outra cidade, uma cidade mais a noroeste de Meca, chamada Yatrib,
que posteriormente vai mudar o seu nome para Medina. Medina, que significa a cidade do profeta. Bom, nessa retirada de Muhammad de Meca para Medina, em Medina ele vai acabar sendo bem aceito e vai começar a divulgar essas ideias dessa religião nova. Inclusive, é nesse momento onde ele começa a divulgar essas novas ideias dessa religião nova, é que é escrito esse livrinho aqui, bastante importante, que é o Corão. Tá bom, desculpa, isso aqui não é um Corão de verdade, né? O Corão de verdade, ele deve ser lido em árabe. O que eu tenho aqui é uma tradução que eu ganhei muito gentilmente de um bom amigo, né? E que deve ser lida em língua vulgar apenas para se aprender os princípios, né? Deveria ser lido em árabe, né? Como um livro religioso. E por que deveria ser lido em árabe? Porque, segundo a tradição islâmica, esse livro não foi escrito por Muhammad. Esse livro foi ditado por Muhammad. Por quê? Segundo essa tradição, assim como aquela primeira experiência mística com o arcanjo Gabriel, né, Muhammad teria tido outras, né, onde ele seria levado lá a conhecer o paraíso, a entrar em contato com as expressões da divindade, os anjos que falariam com ele, e no seu transe místico ele ditava o que está escrito no Corão. E os seus seguidores iam lá e anotavam. Ou seja, as palavras do profeta seriam palavras sopradas pelo próprio Deus ali, assim, grosseiramente explicando, no ouvido do Muhammad, que estaria ditando essas palavras. Ou seja, para entender o que realmente é a vontade da divindade, né, devemos ler o Corão em árabe. Cara, eu tô falando isso aí porque essa ideia é bastante importante. Vamos pensar no seguinte: um adepto do Islã, esse cara deveria ser alguém instruído. Não é como, por exemplo, lá no cristianismo, né? Uma das religiões com a qual o Muhammad entrou em contato. O cristianismo, na época de Muhammad, era muito mais uma religião auditiva. Os fiéis do cristianismo, pouquíssimos deles sabiam ler, muito menos ler em latim, a língua no qual estava escrito a Bíblia lá durante a época do Muhammad, né? Ao contrário, os islâmicos deveriam ser pessoas instruídas, pessoas dedicadas, que buscassem conhecimento das palavras de Deus pelas próprias palavras de Deus, não por interpretações de profetas, mas pela palavra do próprio Deus, indicada ao último profeta, que seria Muhammad. A mudança de Muhammad de Meca para Medina marca a chamada Hégira, por favor, me corrijam aí se eu estiver pronunciando errado, né? Que é o início do calendário islâmico. Bom, após essa migração de Meca para Medina, quando Muhammad consegue ali atrair um grande público, um grande número de seguidores, né, que vão acabar adotando o Islã como seu princípio religioso, como seu princípio de vida, eles vão juntar com Maomé e decidem que é chegada a hora de levar a palavra de Deus para o principal centro de peregrinação religioso dos povos árabes, Meca. Então vamos a Meca e vamos tomar aquela cidade que expulsou aquele que traz a verdade, que expulsou Muhammad. E esse exército toma Meca e derruba os outros templos e proclama Meca centro do islamismo. Cara, Meca é tão importante que até hoje existe uma série de princípios básicos para quem segue o Islã, que muitos deles estão voltados para Meca. Como, por exemplo, os adeptos do islamismo rezam pelo menos 5 vezes ao dia, pelo menos 5 vezes ao dia. Se quiserem, eles podem rezar mais do que isso. E todas as vezes que eles rezam voltados para Meca. Então o cara se orienta geograficamente, olha a importância do conhecimento para os islâmicos, né? O cara se orienta geograficamente, encontra o ponto onde está Meca, volta-se a ela e reza, voltado para Meca. Outra coisa que é bastante importante para o islâmico: o islâmico deve ir pelo menos uma vez na vida em peregrinação para Meca.
a não ser que questões de saúde ou questões financeiras o impeçam de fazer tal coisa. Qual que era a importância disso? Cara, vamos pensar no seguinte: fazer a peregrinação a Meca, mesmo para quem vivia na Península Arábica, não devia ser um negócio muito simples. Então ele está ensinando o quê? Cara, para de desperdício, para de gastar o seu dinheiro com o que é inútil e gasta o seu dinheiro com aquilo que vai salvar a sua alma, com aquilo que vai garantir para você uma vida digna, se orientar, guiar a sua vida para que você possa se preparar para uma viagem como essa. Queria dizer ter uma vida bastante regrada. Se você consegue ter uma vida bastante regrada para se orientar para poder ir para a Meca, isso quer dizer que você consegue focar a sua vida em qualquer sentido dela. Que mais? O sujeito que acaba adotando o Islã, ele teria que, por exemplo, criar ali um período de penitência, que é o mês do Ramadã. Então, durante todo esse mês do Ramadã, desse calendário islâmico, criado a partir do avanço lá do movimento islâmico na Península Arábica, né? Durante esse mês, o sujeito não deveria se alimentar enquanto o sol estivesse no céu. E quando se alimentasse de uma forma bem regrada. Então, se acorda antes do sol nascer, come-se assim para poder ter um dia de trabalho, e um trabalho desgastante, né? Sem poder se alimentar. Quando o sol se põe, a família se reúne. Olha a importância de se reunir a família, reunir aquelas pessoas que estão próximas a ti, que vão poder partilhar ideias contigo e que você faça ali uma refeição familiar com elas. Vê, esse conjunto de regras que são estabelecidas para o Islã não são leis como uma obrigação que se você não fizer, você vai para o inferno. Não, isso aí é para fazer com que a sua vontade seja guiada em prol da vontade de Allah, né? Ou seja, você que adotou o Islã como sua fonte de vida, como seu caminho para a salvação, você deve demonstrar que você é capaz de ser um cara justo, rigoroso, digno, né? Que cumpre a sua missão, né? Porque é isso que Allah espera de você. Cara, essa ideia se tornou tão popular que em muito pouco tempo toda a Península Arábica havia se convertido ali num grande califado, né? O que seria um califado? Seria um estado teocrático, onde o guia político seria um guia religioso. O primeiro grande califa teria sido justamente Muhammad, né? Mas após a sua morte, a expansão continuou e seguiu se espalhando ali, tomando todo o norte da África, atravessando o norte da África e tomando a Península Ibérica, transformando ele no Califado de Córdoba, avançando sobre territórios ali na Pérsia, chegando até a Índia, indo em direção ao norte, tomando territórios ali onde estavam partes do Império Bizantino, né? Aliás, o que acaba com o Império Bizantino é justamente a invasão dos turcos otomanos, que são islâmicos. Então, num período muito curto de tempo, toda aquela região acabou se tornando território islâmico, né? Mesmo pouco tempo depois da morte do Muhammad, né? Todo aquele território virou um grande território islâmico, o que estabeleceu para eles uma certa unidade. Porque vamos pensando, se você é islâmico, você lê em árabe. O árabe se tornou ali uma língua universal, né? Já que todo mundo que era islâmico precisava do árabe para poder ler o Corão, isso significava que eles poderiam conversar em árabe, mesmo que árabe não fosse a sua língua materna, mesmo que o árabe não fosse a língua que ele falava regularmente todos os dias, mas ele vai acabar adotando essa linguagem, o que vai dar para eles uma certa unidade cultural, o que vai tornar aquilo bastante rico. Pois é, aprendeu mais essa? E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Essa foi o Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.